Queridos, quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Como o João falou, nós estamos dando início a uma série de mensagens a respeito das nossas casas de paz. Nós vamos falar um pouco de tudo aquilo que, todos os princípios que envolvem essa estratégia evangelística da casa de paz. E aí eu estou tendo a graça, o privilégio, a honra de poder iniciar essa série de mensagens, essas ministrações sobre casa de paz. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, diz assim: cuide de você mesmo. A minha mãe, talvez outras mães pensem diferente, mas a minha mãe, ela falava assim para mim. Ela falava assim, primeiro eu como, depois eu dou comida para os meus filhos. Porque se eu não estiver forte, alimentada, como que eu vou poder alimentar os meus filhos? Eu sei que o nosso contexto bíblico é completamente diferente, né? A gente primeiro serve os outros, né? A gente dá prioridade para os outros. Mas minha mãe, eu estava meditando sobre esse texto e a minha mãe falava isso. E é isso que o texto está querendo mostrar aqui. Que nós precisamos, é claro, o nosso alvo, irmãos, em pouco tempo, nós cremos nisso, nós vamos alcançar 1000 células, em pouco tempo nós vamos alcançar 10.000 membros. Quantos creem, digam amém. Nós estamos muito animados, muito empolgados, nós temos uma direção de Deus, nós temos uma palavra, confirmações, após confirmações, de que esse é o alvo para a nossa igreja. Mas eu acredito também, irmãos, que nós precisamos nos preparar para o crescimento. Nós precisamos preparar não só como igreja, como estrutura, mas também a nossa vida, porque nós é que vamos cuidar dessas pessoas que Deus vai nos mandar. Então, esse texto aqui de 1 Timóteo, quando o pastor me pediu para compartilhar a mensagem, fiquei pensando o que eu poderia falar a respeito de evangelismo, e aí Deus me levou até esse capítulo de 1 Timóteo, capítulo 4, né? Que o início desse capítulo aqui, o apóstolo Paulo, ele está instruindo a Timóteo, primeiramente alertando ele a respeito da apostasia que iria acontecer no fim dos tempos. Então ele estava dando alguns alertas para ele, para que ele pudesse se preparar para aquilo que viesse a acontecer, que viria a acontecer. E é interessante que no versículo 1 de 1 Timóteo capítulo 4, ele fala assim, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então o apóstolo Paulo está dando um alerta muito grande para ele: fica cuidado, porque vai ter gente, vai ter enganador, vai ter pessoas que vão se levantar para trazer ensinos que são nocivos para a igreja, para os cristãos. E ele começa a discorrer sobre como que Timóteo precisa se portar, precisa se comportar, para que ele não seja envolvido por todos esses ensinamentos completamente errados. E a partir do versículo 6, ele começa a exortar ele a respeito da fidelidade que ele precisa ter como ministro. Como que ele deve ser um exemplo em como se portar. Ele deve ler a palavra, ele deve conhecer bem a doutrina, praticar a doutrina. Então ele vai dando uma série de características, de alerta, de informações que é importante para ele. Então o alerta de Paulo a Timóteo é um chamado à nossa responsabilidade como cristãos. Precisamos levar salvação aos outros sem causar danos à nossa própria salvação. Então, nós estamos sim focados, empenhados em ganhar muitas pessoas para Jesus. Nós temos, irmãos, na nossa igreja, oferece muitas estratégias para nós ganharmos muitas pessoas para Jesus.
nós temos aí o GE, nós temos o Projeto Natanael, nós temos o Fator Barnabé, nós temos o Projeto Casa de Paz, nós temos, até certo tempo, nós estávamos trabalhando com as igrejas nos lares, não, casa nos lares, como é? Encontro nos lares. Então, vários projetos, várias estratégias, várias ferramentas que a nossa igreja está oferecendo para que nós possamos ganhar almas para Jesus. E eu fiquei pensando, se nós temos tantas estratégias, se de fato nós temos, a nossa igreja tem trabalhado em prol desse crescimento, por que a gente tem tanta dificuldade para alcançar essas pessoas? E aí foi, como eu falei, que Deus acabou me levando para esse texto aqui. Olha só o que o apóstolo Melvin Uber diz a respeito de família. Não quero ser como Davi, nem como Noé. Davi ganhou o mundo, mas perdeu sua família. Noé ganhou sua família, mas perdeu o mundo. Então, o que o apóstolo Melvin, que eu creio, estava querendo dizer? Nós temos que ter esse equilíbrio. Nós temos que saber da importância de pregar o evangelho para outras pessoas, mas nós temos que entender também que nós precisamos cuidar de nós mesmos. E aí esse cuidado de nós mesmos, eu quero falar especificamente sobre a parte espiritual. Você sabe muito bem que nós somos um ser tripartido, como é dito na teologia: corpo, alma e espírito. Mas por causa do nosso tempo eu vou me ater somente a essa parte espiritual. E a primeira coisa que eu quero trabalhar aqui com você é a respeito do desenvolvimento da nossa salvação. Irmãos, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Tem muita gente enganada, achando que se converter é o bastante. Converteu é suficiente. Uma vez salvo, salvo para sempre. Irmão, não é isso que a minha Bíblia diz. Então nós precisamos, irmãos, entender que, por exemplo, aqui em Mateus capítulo 7, versículo 14, Jesus descreve a nossa salvação como uma jornada. Mateus capítulo 7, versículo 14 diz assim: estreita é a porta, porta é a entrada, tá? Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. A vida é o alvo, a vida é o objetivo. Então, nós temos aqui uma porta e nós temos um alvo. Só que entre a porta e o alvo existe um caminho para a gente percorrer. E esse caminho é esse que nós estamos trilhando. Mas nós, como cristãos, não podemos ficar acomodados achando que somente a conversão é suficiente. Desenvolver a nossa salvação irá produzir em nós um nível de maturidade espiritual que nos possibilite levar o evangelho com propriedade aos outros. Irmãos, enquanto eu estou aqui pregando, pode ser que alguém esteja consultando na internet, no Google, para saber se o que eu estou falando é verdade ou não, se procede ou não. Pode ser que alguém, depois que eu descer aqui, vai perguntar para mim: você falou tal coisa, mas só que a Bíblia diz isso, para contrapor. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O que eu quero dizer é que eu preciso estar preparado para responder a esses questionamentos. Quando você vai pregar o evangelho, se você encontra com alguém que pertence a uma outra religião, como que você vai defender aquilo que você acredita, aquilo que você tem vivido? Como que você vai defender a sua religião ou ao Deus que você serve para provar para aquela pessoa ou para convencer aquela pessoa de que o Deus que você serve é o Deus verdadeiro? Você precisa se capacitar, você precisa amadurecer. A Bíblia diz que nós devemos desejar o genuíno alimento sólido. Nós não podemos nos acostumar com o leitinho que nós recebemos quando nós convertemos.
O alimento que você recebeu quando você se converteu é um, e o que você recebe durante a sua caminhada é outro, é um alimento mais sólido. Você precisa ter uma base mais sólida. Olha só, 2 Pedro capítulo 1, versículo 10 e 11 diz assim: procurem com empenho cada vez maior. Isso dá a ideia de progressividade. Confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, como? Se empenhando, vocês jamais tropeçarão. Então existe uma possibilidade de você tropeçar se você não se preparar, se você não desenvolver a sua salvação. Pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida o quê? A entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem uma frase de F.F. Bosworth que diz assim, ó: muitos crentes alimentam o seu corpo com 3 refeições quentes por dia e o seu espírito com um sanduíche frio por semana. Diga assim, ai. Irmão, antigamente, quando nós não tínhamos conhecimento da palavra, e na igreja somente aos domingos era suficiente, porque a gente não tinha conhecimento. Hoje nós temos. Hoje nós temos entendimento. Hoje, nós tivemos aqui a nossa conferência do MDA Conference. Irmão, eu estava conversando com a minha esposa, é impressionante como a fala é a mesma que nós ouvíamos lá atrás. O pastor Luiz vem aqui e fala sobre tempo sozinho com Deus. O pastor Giovanni vem aqui e fala sobre evangelismo, sobre células, sobre amar as pessoas, sobre cuidado. É tudo que a gente sempre ouviu. Só que nós, o ser humano, ele tem uma tendência a ser preguiçoso. O ser humano ele tem uma tendência a ser preguiçoso, a ser diligente. Então, essa tendência faz com que você não consiga acordar cedo para fazer atividade física. Essa preguiça, né? A gente ouviu ali, enquanto a gente estava entregando algumas camisas, meu Deus, mas 5h30 da manhã, tem que chegar lá, correr 6 horas, meu Deus. Se você estiver preocupado com a sua saúde, vai valer a pena. Porque, na verdade, a ideia, além da comunhão, é promover saúde. E a gente está vendo pessoas que nunca participaram de uma corrida que vão participar agora. Então, isso está sendo muito legal. Então, nós temos que entender, irmãos, isso, que não dá mais para a gente se contentar em uma vez por semana somente nós estarmos lendo a Bíblia, experimentando de Deus, ouvindo uma adoração, ouvindo uma pregação. Só uma vez por semana não dá mais. Nós precisamos cultivar essa responsabilidade nossa de nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus. Irmão, não abra mão do seu tempo sozinho com Deus. Ah, mas eu não tenho tempo, é porque eu acordo, já vou direto para o trabalho. Então acorde mais cedo, irmão. Quando a gente começou a fazer atividade física, eu lembro que foi na época da pandemia, eu fazia com muita raiva. Fazia com raiva porque eu não gostava, eu achava chato ficar correndo. Aí depois fui achando algumas alternativas, comprei um fone de ouvido, aí ouvindo um pagodinho aqui, aí o pagode dá aquela animação, né? O pagode, sabe, mexe com a gente. Aí eu ia ouvindo um pagodinho, aí fui me acostumando, até que eu participei da primeira corrida. E eu participei da primeira corrida por causa de um irmão que eu queria alcançar, pastor Celso. Tinha um irmão que estava afastado da igreja há muitos anos. E eu vi que ele estava correndo. Falei, cara, que legal, você está correndo. Poxa, eu queria correr com você também. Ah, vamos, a gente vai ter uma corrida ali e tal, assim. Me aproximei dele através da corrida. Não parei mais, fiquei viciado em correr. E graças a Deus, para a honra e glória de Jesus, eu consegui trazer ele de volta para a igreja. Através dessa estratégia, ou seja, foi mais uma... É isso que eu até estava conversando com alguns pastores a respeito dessa ideia de evangelismo, porque nós temos... O evangelismo tem que fazer parte da nossa cultura.
Nós temos que criar uma cultura de evangelismo. O que é isso? Aonde eu vou, eu estou pregando o evangelho. Se você vai convidar alguém para a casa de paz agora, é mais fácil você sair na rua entregando panfletinho, ou é mais fácil você falar com aquele seu vizinho, com aquele comerciante, com aquele cara do açougue, com aquele cara do açaí, que todo dia, toda semana você vai lá e você fala para ele: olha, Jesus te ama, olha, Deus te abençoe, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você está evangelizando aquela pessoa. Aí você ganhou ele para você, aí você vai dizer assim: olha, eu tenho um convite especial para você, que são as nossas casas de paz. Fica muito mais fácil, então nós temos que criar essa cultura. Mas essa cultura, ela vai acontecer quando isso estiver transbordando no seu coração. A Bíblia diz que quem se recusa a crescer na fé se torna infrutífero. Olha só, 2 Pedro capítulo 1, versículo 5, de 5 a 9, diz assim: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos e nem infrutíferos. Então, irmão, se eu me recuso a crescer, provavelmente eu vou me tornar um crente infrutífero, um crente que não dá frutos. E você sabe que a Bíblia diz que o que é feito com aquele galho, com aquela árvore que não dá frutos. Quem não cuida de si, o nosso alvo é nós cuidarmos de nós primeiro, para depois cuidarmos dos outros. Nós vamos crescer em Deus, para depois nós pregarmos o evangelho a outras pessoas. Quem não cuida de si não pode ajudar os outros. Mateus capítulo 15, versículo 14. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Você precisa falar daquilo que está cheio o seu coração. É isso que a Bíblia diz. A boca fala do que está cheio o seu coração. Uma vez eu estava discutindo com uma pessoa e eu falava: a Bíblia diz. Eu lembro que eu era novo convertido. E aí uma pessoa que estava do lado falou assim: mas você só fala da Bíblia. Eu falei: porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de Jesus, é Jesus que você vai falar. O pastor Eibe, ele dá aquele exemplo de quando você coloca uma esponja na água, quando você espreme, o que sai? Água. Se você estiver cheio de Jesus, cheio da palavra, quando vier aquela pessoa para te espremer, o que vai sair? Vai sair Jesus, vai sair a palavra de Deus. Mas para isso você precisa estar cheio. Quantos concordam? Eu digo amém. E o segundo ponto da mensagem aqui, já para a gente finalizar, eu quero falar sobre essa salvação que transborda. Porque é isso que eu estou falando desde o início. Quando eu estou cheio, eu vou transbordar essa salvação. E o que é transbordar essa salvação? É eu, através da minha salvação, eu poder alcançar os perdidos, alcançar outras pessoas. A minha salvação não busca me alcançar somente. Fale para o seu irmão assim, diga assim: você é salvo, mas não é para você ir sozinho para o céu. Você precisa levar o maior número de pessoas possíveis com você. Aí a parte final do texto que nós lemos aqui de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, diz assim: você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem. Existe, irmãos, uma responsabilidade de nossa parte em nos esforçarmos, de nos dedicar para alcançar o maior número de pessoas possíveis. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 até o 23. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos,
a fim de ganhar o maior número possível. Eu não sei qual que é o maior número possível para você, mas aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo está deixando claro que são muitas pessoas. O nosso alvo não é de ganhar um número pequeno de pessoas, nós queremos ganhar muitas pessoas. Para quê? Para que a nossa igreja se torne conhecida? Não, isso vai ser consequência. A nossa igreja vai se tornar relevante por causa da quantidade de pessoas, de convertidos que tem nessa igreja, por causa da transformação que o evangelho causa na vida das pessoas através da nossa igreja. Mas o nosso alvo, irmãos, é povoar o céu. Quantos concordam, digo amém? O nosso alvo é povoar o céu. O nosso alvo é livrar as almas do inferno. O nosso alvo é fazer com que o nosso Jesus, o nosso evangelho, ele seja conhecido por todas as pessoas. Continuando aqui, a fim de ganhar o maior número possível, para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, para ser também participante dele. Irmão, uma pergunta que eu quero fazer para você. Você está fazendo tudo por causa do evangelho? Você não precisa responder. Mas é algo que você precisa refletir. Você está fazendo tudo para poder ganhar o seu vizinho? Você está se esforçando para ganhar alguém que procura você pedindo um conselho, pedindo uma orientação? Eu lembro que algumas semanas atrás, nós fizemos uma viagem para Santarém, e no dia da nossa viagem, 2 pessoas entraram em contato comigo. Preciso conversar com você. A viagem era 4 horas da tarde. Eu falei assim, eu vou viajar daqui a pouco, mas se você vier aqui em casa 2 horas, eu consigo reunir com você, se for rápido. Não, acho que você está atarefado. As 2 pessoas falaram a mesma coisa. Uma delas, o problema era bem simples, a gente conversou assim no mesmo dia, pelo telefone, resolveu. A outra pessoa estava com problema no relacionamento, eu estou conversando com ela até hoje. Acho que faz 2 ou 3 semanas já. Todos os dias, mandando mensagem, e é uma pessoa que está afastada da igreja. Mandando mensagem, perguntando se está tudo bem, perguntando como foi o dia hoje, como é que está o relacionamento, se importando para saber como que a esposa está reagindo às atitudes dele, convidando para vir para a igreja. Todos os dias eu tenho feito isso, mandado mensagem. Mas a gente sabe, irmãos, que eu sei que em algum momento eu já falhei com pessoas nesse cuidado também. Então é por isso que, por mais que você faça muita coisa, ainda não é tudo. Ainda tem mais coisas para fazer. A Bíblia diz, irmãos, que a obra que ele começou, ele vai completar. Então nós estamos em um desenvolvimento, nós estamos em um processo. E nesse processo, pela graça de Deus, Deus conta comigo e com você para nós povoarmos o céu, para nós ganharmos o maior número de pessoas possível. Para concluir aqui, Deus quer uma igreja que se levante vivendo intensamente a sua salvação, se desenvolvendo nela, e enquanto avança, cuida de si e também estende isso aos outros. Que nós possamos viver essa dinâmica de movimento, de progressividade, atendendo aquilo que Deus espera de nós. E eu quero finalizar falando um texto aqui, lendo com você um texto que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 13. Eu vou ler só a parte B do versículo. O autor dos Hebreus aqui, ele está citando o próprio Jesus. Diz assim, Hebreus capítulo 2, versículo 13.
Eis, aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Irmão, a nossa maior alegria vai ser nós podermos chegarmos no céu e dizer: Senhor, eu não vim sozinho. Está aqui a recompensa. Está aqui os filhos que o Senhor me deu, os filhos que eu alcancei, as pessoas que eu alcancei para o Senhor. Isso é a verdadeira conquista. Esse é o maior prêmio que nós precisamos alcançar. Então nós precisamos, irmãos, estar comprometidos com isso. Deus te deu muitas habilidades para que você possa usar essas habilidades para o reino de Deus. O que nós temos visto, irmãos, infelizmente, não estou falando de vocês, porque há quase 2 anos que eu não estou convivendo com vocês, mas lidando com a realidade de pessoas lá no núcleo do Açaí. Nós temos visto, irmãos, pessoas muito contentes ou muito satisfeitas apenas com o dom que Deus tem dado, com a capacidade que Deus tem dado. Porque, irmãos, eu ouvi algo essa semana que mexeu muito comigo. Nós podemos, irmãos, fazer uma célula muito bem feita sem o Espírito Santo de Deus. Nós podemos falar do amor de Deus sem o Espírito Santo de Deus. Eu posso pregar sem o Espírito Santo de Deus. A inteligência artificial hoje não me deixa falhar, se eu quisesse fazer assim. Mas, irmãos, nós escolhemos fazer tudo com o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós temos falhado porque nós não estamos cuidando de nós mesmos. Nós não estamos nos importando com essa busca diária. Nós não estamos nos preocupando com a graça de Deus que precisa ser derramada sobre a nossa vida. Então nós não podemos, irmãos, estar, só para citar um exemplo, em qualquer dos ministérios, só porque eu tenho um talento. Irmão, o seu talento, ele vai ter uma tampa. Você não vai conseguir ultrapassar essa tampa somente com o seu talento. Sabe por quê? Porque você precisa da graça de Deus sobre a sua vida. Você precisa do Espírito Santo de Deus reinando, governando a sua vida. Então é por isso que é tão importante você cuidar de você mesmo. Irmão, leia a Bíblia. Querido, estude a palavra. Tire tempo com Deus. Ore. Você precisa fazer isso. Isso é um dever nosso como cristãos. Amém?